Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se: ter fé não é não ter noção. Ter fé não é não ter noção. E eu sei que quando nós dizemos frases com duplas negativas, às vezes fica mais complicado compreender. Tu tens aí o título exposto. Ter fé não é aquilo que muitas vezes pode parecer para algumas pessoas, que é alguém que não tem noção. Muitas vezes as pessoas podem acreditar que quem crê em Jesus pratica uma espécie de inconsciência. Muitas vezes a fé pode ser vista como uma decisão pela inconsciência quando não há explicações. Então, muitas vezes, quem está de fora pode olhar para a nossa fé e achar que o facto de nós acreditarmos em coisas que não se veem, que não se provam, pode ser uma espécie de inconsciência, uma espécie de falta de noção. As pessoas muitas vezes podem achar que ter fé é disfarçar a falta de noção, a falta de capacidade de lidar com aquilo que na vida é difícil. Mas a solução que a Bíblia nos apresenta é diferente. Por um lado, fé não é necessariamente o extremo de saltar para o abismo. E talvez já tenhas ouvido esta expressão ligada à fé, com dar um passo em direção ao escuro. Ter fé não é necessariamente dar um passo em direção ao escuro, ao desconhecido. E ter fé também não é evitar o desconhecido a todo o custo. Temos aqui dois extremos de coisas que não precisam de ser aquilo que acreditar em Jesus significa. Portanto, não precisa de ser um passo para o abismo, nem precisa de ser viver com medo a evitar todos os abismos possíveis. Ter fé, segundo este texto, já vamos voltar a ele, é avançar. De facto é avançar, imitando hoje, por causa do texto que estamos a ler, o exemplo de José, e vamos falar um pouco sobre José, e imitando ainda um exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. Então é este o plano da mensagem. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir a Deus que possa, pelo Espírito Santo, fazer a sua obra acontecer em cada pessoa. Obrigado, Senhor, por este domingo. Obrigado por esta manhã bonita. Obrigado por esta casa cheia. Lembra-nos uma vez mais da dimensão global, total da obra que Tu estás a fazer em igrejas em todo o mundo durante o dia de hoje, de recriar todas as coisas, todo o universo de acordo com a Tua vontade. Senhor, obrigado por nos incluires a nós, criaturas tão insignificantes, nesse projeto. Ó Senhor, que a explicação da palavra possa ser um pão que ainda é melhor do que o pão que nós comemos diariamente, que é o pão que a Tua palavra é. Ajuda-me por isso a pregá-la com eficácia, com cuidado, com coragem, que cada pessoa possa compreender, independentemente da idade que tem, independentemente da circunstância que vive, para que no final nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Senhor, invocamos por isso o poder do Espírito Santo para que isso possa acontecer e fazemos isto, Tu que és Deus Pai, em nome do Teu Filho, Jesus. A igreja pode responder? Amém. Muito bem, volta ao texto bíblico.
Aliás, vou pedir isso, Daniel, só mais um bocadinho, por uma razão. Eu devia ter sido feito antes. Aliás, deixem-me dizer, vocês têm visto menos o Daniel nos últimos tempos, porque o Daniel e a Poliana foram raptados para Algés. Okay? Isso acontece porque nós estamos a abrir uma igreja nova em Algés e algumas pessoas são arrebatadas para Algés, porque não se planta uma igreja nova sem nós perdermos alguma coisa. Então, neste ano, o Daniel está a dirigir-nos no louvor, lá em Algés. Também te convido, quando tiveres e quiseres, aliás, sei que certamente quererás, às 3 horas em Algés. Tem sido muito bom, sobretudo também desde que o Daniel está lá a dirigir a música. Algés está a ganhar o seu estilo, o seu registro, que no fundamental é parecido com a Lapa, mas também tem as suas diferenças. E hoje o Daniel está aqui, está a fazer os turnos todos, né? Está a ter vida de pastor hoje. Está na Lapa e está em Algés, 2 cultos na Lapa, um culto em Algés. E vou só pedir que tu prolongues um pouco esta parte por uma razão. Eu gostaria que, ainda antes de voltarmos ao texto, eu gostaria que tu pudesses assumir que existe um objetivo retrospectivo nesta mensagem. Ou seja, eu gostaria que tu tirasses alguns instantes para olhares para trás, para 2025. E eu sei que não é o último domingo do mês ainda, e não é o último domingo do ano também, mas eu gostava de assumir algum espírito de estares a pensar no ano que Deus te deu em 2025. E para isso vou-te dar alguns segundos, com o Daniel a tocar, mas em que tu possas pensar pelo menos em 2 coisas. Que tu possas pensar uma coisa boa que Deus te deu em 2025. Pelo menos uma. Certamente Deus deu-te mais do que uma coisa boa, mas pelo menos uma. Tu possas pensar, em 2025 Deus deu-me isto. Isto é fantástico. Mas vou pedir também que tu possas pensar, já estás a ver, pelo menos numa coisa má que tenha acontecido em 2025. E por isso vou-te dar alguns segundos, porque eu gostava que de facto trouxesse isto à memória, para que quando regressarmos agora à palavra, esteja na tua bagagem de refletir sobre este texto, esta capacidade de olhar para trás e veres uma coisa boa que Deus te deu e uma coisa má que te aconteceu. Vou-te dar alguns segundos para isso. Quem é que já se lembrou de uma coisa boa? Pode levantar a sua mão. Quem é que já se lembrou de uma coisa boa? Ótimo. Quem é que já se lembrou de uma coisa má? Também pode levantar a sua mão. Ok, já temos a reflexão feita. Obrigado, meu irmão Daniel. Vamos voltar até à palavra. Guarda essas coisas. Se quiseres tomar nota delas, toma num caderno, num telemóvel. Se quiseres esconder da pessoa que está ao teu lado, não tomes nota. Mas guarda essas coisas. É importante tu estares a guardar isto à medida que nós voltamos até ao texto. Tu estás a saber algumas circunstâncias especiais acerca do nascimento de Jesus. E numa passagem bíblica tão cheia de detalhes interessantes, intencionalmente eu quero concentrar-me apenas num fator, numa coisa. E está relacionado com o verso 20. Volta lá ao verso 20. E agora vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida, século XXI, uma tradução um pouco diferente. Tendo José isso em mente, o que é que José tinha em mente? José tinha em mente uma coisa que não costuma acontecer há 2000 anos como não costuma acontecer hoje. E até tem mais impacto poder dizer isto porque acabei de anunciar uma gravidez. Há 2000 anos as mulheres não engravidavam da maneira como Maria estava a engravidar. Portanto, logo aqui, tu tens obviamente na história um facto que nós recebemos com fé. Nós, de facto, acreditamos que aconteceu um milagre. Porque, geralmente, quando tu vês uma mulher grávida, alguma coisa que não tinha acontecido com Maria precisa de acontecer. Agora, coloca-te, se é possível dizer desta maneira, no lugar de José. Coloca-te no lugar de José. Pensa na dimensão do problema de José. Pensa na dimensão do dilema de José. Percebe o que é que está dentro de José no meio desta história toda.
Tendo José isso em mente, volta lá ao verso 20, o que é que ele tinha em mente? Verso 19. Seu marido era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Maria engravida antes de casar. José não quer que Maria saia mal de algo que é completamente fora do normal. Então, naturalmente, por causa disso, José tem estas coisas todas na cabeça. Tem um problema que, de certeza, tu nunca tiveste de ter. E um anjo aparece-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas, não temas, não temas, não tenhas medo. Não tenhas medo do quê? Não tenhas medo de receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, por causa disso, eu gostava que nós hoje nos concentrássemos neste aspecto do medo de José. Isto sempre fascinou os crentes. Isto sempre fascinou os cristãos. Vou-te fazer assim, vou-te dar uma ideia rápida, falando apenas em alguns homens que se destacaram por serem grandes pregadores da palavra, quando pensavam naquilo que José teve de atravessar. Por exemplo, volta e meia gostamos de o mencionar, João Crisóstomo, no século IV, compreendeu em José, neste dilema de José, naquilo que José trazia em mente, José não queria participar em algo que ia além do seu entendimento. Dizia Crisóstomo, ao pensar nesta cena. Um pouco depois, outro homem, nós gostamos muito dele, Agostinho, Santo Agostinho, ele dizia que José não queria apropriar-se indevidamente de algo que ainda não lhe pertencia. Pensa em Maria. José não queria apropriar-se, não queria que fosse dele alguma coisa que ainda não era. Mais tarde, século VIII, Bede, por exemplo, dizia que José não queria o escândalo público, que é aqui mencionado. Não queria que Maria passasse por uma coisa que não estava de acordo com o caráter da sua noiva. Ele conhecia a sua noiva. E deixa-me agora dar-te um salto, aquele salto típico que muitas vezes nós, evangélicos e protestantes, fazemos para o século XVI, porque é um século que nós gostamos especialmente, porque Lutero também, fascinado por este texto, ele nota algo interessante. Quando Lutero diz que José é um belo exemplo de fé a enfrentar o medo. José é um belo exemplo de fé a enfrentar o medo. Porquê? Porque o medo faz parte do processo de responder com fé. Vais encontrar essa afirmação agora aqui projetada. E é um facto. Ainda bem que Lutero se apaixonou também por este episódio, porque nos ajuda a compreender uma coisa muito simples. Eventualmente tu sabes disto, não é nada novo. Mas o que Lutero se inspirava quando via este dilema em José é que ele é um exemplo. José é um exemplo para nós, porque o medo está em José. É por isso que o anjo tem de dizer: não tenhas medo, José, não temas. Sabes, geralmente quando os anjos aparecem, eles precisam dizer às pessoas: não tenhas medo. Por isso é que talvez não seja uma boa ideia tu queres que anjos te apareçam. Porque geralmente quando os anjos aparecem na Bíblia, a primeira coisa que eles têm a dizer é: não tenhas medo. E é isso que acontece. O anjo aparece para dizer a José: não tenhas medo. Não vai ser sequer a única vez que vai acontecer aqui no contexto dos acontecimentos de Natal. Os anjos vão voltar a aparecer e têm sempre de dizer: não tenham medo, pessoal. Por isso, sempre me espantou aquelas pessoas que estão ansiosas por ver anjos. Elas não sabem no que é que se estão a meter se um anjo de facto lhes aparecer à frente. É assustador. E Lutero olhava para José e dizia: ele é um exemplo para mim. Porque nós não negamos o medo que existe em nós ao sermos inspirados pela figura de José. Portanto, ele é um exemplo porque o medo é assumido, mas a fé faz parte de responder a esse medo. Muitas vezes nós podemos erradamente achar que ter fé é o oposto de ter medo. Como se ter fé fosse nunca ter reservas em relação a nada, ter sempre uma grande convicção, nunca hesitar. Como se ter fé fosse uma espécie de santa ausência de noção. Daí o título do sermão. Ter fé não é não ter noção. E às vezes pode haver uma imagem que ter fé é a pessoa que nunca tem dúvidas, que nunca tem hesitações, que sabe sempre o passo que vai dar a seguir. Mas isso não corresponde sequer ao que as páginas da Bíblia mostram em José, por exemplo.
Daí que, a falar também sobre este assunto, e é o último teólogo que eu vou citar, já são muitos, o quinto, Calvino dizia no século XVI que o medo de José também se explicava pela dificuldade do seu conhecimento. O que José sabia sobre aquilo tudo era insuficiente. Repare, ele tem de lidar com a sua noiva que engravida. Ele não sabe tudo o que está a acontecer, porque não era normal que a sua noiva engravidasse. Portanto, quando Calvino pensa nisto, ele sublinha aquilo que José não conhece. E como o medo, tantas vezes, é o resultado daquilo que nós não conhecemos. Então, vai agarrando este elemento. Porque se nós estamos a falar acerca de ter fé, e estamos a falar acerca de ter medo, nós temos de lidar aqui com uma relação que existe entre ter fé e aquilo que nós sabemos acerca das circunstâncias que estamos a viver. Porque não conhecer inteiramente a vontade de Deus faz-nos muitas vezes ter medo. E será que esse medo deve ser ultrapassado apenas por um passo no abismo? E por isso gostava de dizer duas circunstâncias extremas que podem acontecer quando nós pensamos na fé que precisamos e na falta de conhecimento que temos acerca das circunstâncias que vivemos. E repare, eu sei, até porque basta juntar alguma gente, eu sei que hoje, ao pregar acerca disto, isto já é relevante para muitos de vocês, porque muitos de vocês estão a viver, agora mesmo, circunstâncias em que sentem que precisam dar passos de fé, mas aquilo que vocês ignoram acerca do que vai acontecer, muitas vezes vos impede, vos dificulta o caminho. É mentira o que eu estou a dizer? Portanto, eu sei que agora, ao falar neste assunto, de uma maneira ou de outra, vou estar a falar acerca de dificuldades que vocês estão a atravessar. O que é que eu devo fazer quando acredito em Jesus e sou chamado a confiar, mas não conheço as circunstâncias à minha volta e me sinto assustado por causa disso? Então aprendo com José. Agora, antes ainda, eu gostava de dizer que há dois extremos que são possíveis quando nós falamos nesta relação, às vezes complicada, entre ter fé e não saber tudo. Um extremo é que, de um lado, uns podem cair para aquela tentação de querer saber o mais possível, de querer ter o maior conhecimento possível, de querer dar passos de fé quando há todas as confirmações, de querer fazer coisas incríveis quando tivemos um acesso extraordinário ao futuro. Neste extremo, e atenção, eu estou a caricaturar, ok? Mas neste extremo nós muitas vezes encontramos as pessoas do Deus disse-me. Deus disse-me. Eu vou fazer isto porque Deus disse. Deus revelou-me. Eu recebi esta revelação. Houve uma profecia na minha vida. Então, este é um dos extremos que acontece na dificuldade de relacionar fé com aquilo que se sabe. Que é, no fundo, a pessoa que procura ter um acesso extraordinário ao futuro e assim se sente convicta para poder avançar. A pessoa avança porquê? Porque teve um acesso excepcional àquilo que vai acontecer. Neste extremo, muitas vezes a fé reduz-se a conhecimento, no sentido em que a pessoa soube, alguém lhe disse. Agora, eu também quero admitir, em relação a isto, que dependendo do lugar onde nós estamos a falar acerca do assunto, nem sempre, ao falarmos nestes exemplos, a resposta é a mesma. Por exemplo, acho que é justo dizer assim, como estou a pregar esta mensagem numa igreja batista, provavelmente as igrejas batistas não são muito conhecidas por terem este tipo de extremos. Ou seja, de pessoas que dão passos em frente porque há sempre uma revelação extraordinária que Deus disse. E quero admitir isso, dizendo que provavelmente este extremo em que a pessoa avança porque eu recebi uma profecia, não é aquilo que caracteriza a nossa rotina, tanto aqui da lá. Mas também quero ser justo e dizer que quando nós reconhecemos que talvez esta não seja tanto a nossa onda, Deus disse-me, e portanto avançamos, também quero ser justo e explicar-te que eu não te estou a dizer que isto nunca possa acontecer. Ok? Se estamos aqui a falar nesta relação complicada entre avançar com fé e não saber tudo, e se eu te estou a caricaturar um dos extremos como uma pessoa que procura ter sempre uma resposta porque teve um acesso ao futuro, eu preciso de fazer este esclarecimento.
eu acredito, e estou a falar agora da minha experiência, ok? Eu estou a falar da minha experiência. Já houve momentos excepcionais na minha vida onde eu tive uma convicção extraordinária que Deus me estava a dizer alguma coisa. Já aconteceu na minha vida. E eu não me sinto na necessidade de negar isso porque sou batista. Mas os batistas não fazem isso. Já aconteceu na minha vida. Agora, também quero chamar a tua atenção para uma coisa. E posso dizer isto tendo o privilégio do tempo a passar. Tu nunca ouviste no púlpito desta igreja, numa reunião importante desta igreja, que há alguma coisa que deveria ser feita porque Deus disse alguma coisa ao pastor Tiago. Nunca ouviste. Uma vez mais, porque é que eu estou a fazer questão de dizer isto? Porque eu acredito, já tive essa experiência de haver circunstâncias que excepcionalmente nós nos consideramos convencidos por alguma coisa que achamos que Deus nos está a dizer. E eu acho que isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo não fundamos nesse tipo de percepções aquilo que deve ser o futuro de uma igreja. E quero dizer isto de uma maneira fraterna. Não estou agora a avaliar nenhuma outra igreja. As outras igrejas, deixa-me dizer assim, Deus não me chamou para confrontar os pecados das outras igrejas. Deus chamou-me para confrontar os pecados da Lapa, e não leves a mal dizer, não são assim tão poucos. Portanto, eu não quero saber dos exageros dos outros. Com os outros posso eu bem, os meus é que me dão trabalho. Então, por isso mesmo, eu não quero agora saber, porque naquela igreja o pastor disse, Deus disse. Não é a nossa onda, não é a nossa praia. Mas neste extremo, consideramos que um dos problemas que não faz sentido nenhum, é a pessoa que vai avançar apenas quando sente que Deus lhe deu uma profecia ou uma coisa qualquer. Agora, qual é o outro extremo? Completamente diferente. Do outro extremo, e talvez esse às vezes nos defina um pouco. Quanto menos se compreende, ou melhor, obedece, às vezes sem se tentar compreender. Se calhar não nos define assim tanto. Mas é o extremo da inconsciência. Estão a ver? Quanto menos a pessoa sabe, quanto menos a pessoa pensou, mais avança. E isto também acontece no meio evangélico. Okay? Também acontece no nosso contexto. Se há uns que estão sempre a pedir sinais a Deus para poder avançar depois disso, como se isso mesmo não fosse uma espécie de contradição da fé, porque se tu sabes, não precisas ter fé. No outro extremo, há outros que parece que apenas avançam sem pensar em nada. E eu não quero detalhar muito agora, mas deixa-me dizer, quer um outro extremo, quer o outro, não são necessariamente a rotina da Igreja da Lapa, mas eu não deixo de ficar surpreendido às vezes também com este extremo. E às vezes até no nosso contexto, mesmo que isso não seja a nossa maior rotina. Mas que é, às vezes há pessoal que está a tomar decisões e que não parou o mínimo para pensar nas coisas mais básicas. Não estou agora a falar de revelações divinas, nas coisas mais básicas. Vou dar um exemplo e quero ser cuidadoso. Até porque temos a bênção de sermos uma igreja hoje mais diversa e enriquecida pela chegada de tantas pessoas que não nasceram em Portugal como eu. Mas, por exemplo, tendo em conta que hoje somos uma igreja que circula muito, feita de gente que circula muito, por exemplo, às vezes surpreende-me pela positiva os passos de fé que foram dados para alguém chegar à Lapa, mas também vos vou confessar, às vezes também me surpreende pela negativa os passos de inconsciência que são dados para passar para outra qualquer, para outro nível qualquer. Grandes mudanças que não foram pensadas. Vou para ali. Será que tenho uma comunidade cristã fiel para me ajudar? Vou para acolá. Abriu-se aquela porta. Será que vou estar espiritualmente acompanhado? Portanto, estão a ver, nós às vezes vemos dois extremos. O extremo da pessoa que só quer avançar quando tem uma profecia concreta, Deus disse-me, e depois vemos o outro extremo da pessoa que vai avançando sem nunca parar e pensar, 1 mais 1 são 2. E Deus não nos chama nem a um extremo, nem a outro extremo. Neste segundo que vos falo, fé fica o contrário de saber. Fica o contrário de discernir. Falta muito discernimento. O que eu vos quero perguntar hoje, amada igreja, é que tal não cair nem num extremo, nem no outro. Nós devemos ser capazes de unir aquilo que tantas vezes nos parece ser o silêncio de Deus à obediência a Deus. Repara, volta aí a José. No verso 20 e no verso 21. Há uma explicação do anjo. Olha, no verso 21, ela vai dar à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados.
E depois vês no verso 22 a referência ao texto que também foi lido, que a Alexandra leu antes de mim. Lembras-te? O texto da profecia, que a Virgem dará à luz um filho. Então pensa nisto. O que aqui está em causa... Isto é o problema de colocar temporizadores e depois... Os irmãos agora ficam revoltados, não é? Porque pensam assim, não, o pastor devia acabar agora mesmo, não é? Eu vou tentar não levar muito mais tempo, mas de facto, na minha previsão irrealista, o sermão acabava agora. E vocês é que sofrem. Voltem aí ao verso 23. Há a ponte que é feita com o Velho Testamento. E no verso 23 é precisamente citado o tal texto do Velho Testamento. E eu quero chamar agora a atenção para o verso 24. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então pensa nisto. Tu deves ser capazes de unir aquilo que tantas vezes te pode parecer o silêncio de Deus, porque não sabes todas as coisas, à obediência a Ele. José teve o privilégio de ter um anjo a fazê-lo avançar, mesmo quando José não sabia tudo. Vais encontrar essa afirmação agora. É aqui que nós estamos, não necessariamente a viver a mesma circunstância de José, mas a termos de aprender com o princípio que José nos oferece. Tu não vais saber tudo acerca do que vives, portanto, tu vais ter silêncios de Deus, mas isso não te impede de obedecer a Ele. Sabem, quando me preparava para esta mensagem, uma das coisas que captou a minha atenção e que gostava de partilhar convosco, é que, à medida que, em 2000 anos de cristianismo, as pessoas pensam sobre este episódio de José, nota-se tendências diferentes na maneira de avaliar o que aconteceu com José. E deixa-me agora fazer assim uma dicotomia muito simplificada entre uma tradição mais ocidental, estou a falar no contexto europeu, naturalmente, uma tradição mais ocidental e uma tradição mais oriental. O que é isso, a tradição ocidental? Estamos a pensar mais da Grécia para cá, ok? Da Grécia para a esquerda, para quem chega de frente. E da tradição oriental, da Grécia para a direita. Portanto, à medida que a Europa se torna cristã, uma das coisas que tu te apercebes é que depois vai haver uma divisão entre a cristandade ocidental e a cristandade oriental. Nós, de onde é que vimos? Nós, evangélicos protestantes, a nossa tradição veio da parte ocidental. Portanto, a Reforma Protestante acontece como uma saída do contexto católico. Do outro lado, oriental, às vezes mais esquecido por nós, portanto, está a chamada Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa. Agora está na moda tornar-se ortodoxo e católico e por aí fora. Vou deixar isso de lado. Mas, precisamente, por uma coisa que eu quero chamar a tua atenção quando pensamos neste episódio. Na tradição mais ocidental, a nossa tendência é nós olharmos para o medo porque nos falta informação. Ou melhor, nós sentirmos medo porque nos falta informação. Falta-nos informação e nós tememos. Estou a generalizar muito, coisas que levam tempo para ser explicadas, mas deixa-me dizer assim. A tendência do Ocidente, e é por isso que a filosofia ocidental se desenvolveu como desenvolveu, o Ocidente tende a colocar muitas coisas dentro da sua própria cabeça, a ser mais racionalista. Fazer uma abordagem muito mental da realidade. Então, por isso mesmo, porque fazemos parte desta tradição, então, quando nós não sabemos tudo, a nossa fé fica fraca. Quando nós não sabemos tudo, nós sentimos-nos frágeis. A tradição oriental é um pouco diferente e é engraçada, e nós temos alguma coisa a aprender com eles, que é, os orientais acham que o problema é o oposto. Os orientais acham que o problema não é a falta de informação. Eles acham que o problema é o excesso de informação. E se nós quisermos ser razoáveis e aceitar este jogo aqui de dois polos opostos, eu gostava que tu pensasses sobre ele, porque lembras-te que eu te pedi que tu te lembrasses uma coisa boa que te aconteceu durante o ano e uma coisa que não fosse boa que te aconteceu durante o ano e para trazeres esta memória. Talvez tu possas reconhecer que sim, que nesse aspecto tens a tendência de fazer depender os passos de fé que vais dar do exercício dos teus neurónios. És um bom ocidental.
Mas a crítica dos orientais deve-te ajudar. Talvez o teu problema seja não aquilo que te falta saber, mas o excesso de coisas que tu já sabes. E deixa-me dizer, esta crítica é tão ou mais pertinente porque nós vivemos em 2025 e nunca tivemos um acesso à informação antes, como temos hoje na história do mundo. A maior parte das vezes, estou a generalizar, a maior parte das vezes as nossas decisões ficam emperradas, não é necessariamente por aquilo que nos falta saber. E sei que estou a simplificar, mas uma boa parte das vezes, e agora estou a falar em vocês, na minha amada igreja, uma boa parte das vezes nós não estamos a dar passos de fé, não é porque nos falta saber coisas. Uma boa parte das vezes nós não estamos a dar passos de fé porque já sabemos coisas demais e estamos à espera que seja a nossa cabeça a melhor avaliadora da realidade. É por isso que acumulamos tantos dilemas, tantos medos na nossa cabeça e estamos à espera de um milagre que provavelmente não vai acontecer, que é que aqui dentro se faça luz para então depois finalmente darmos um passo de fé. Eu não quero fazer aqui grandes dicotomias, mas quero dizer-te isto com sinceridade. Quero dar um exemplo global e depois um exemplo pessoal. Porque eu tenho esta tendência. Sabem, uma das coisas que a Lapa tem sido enriquecida pela chegada de tantos imigrantes é que, eu sei que agora vou fazer estas distinções e eu quero ser cuidadoso a fazer estas distinções, esta igreja é para continuar junto e não para se separar, e portanto quando nós nos metemos aqui avaliações culturais, portugueses, brasileiros, isto às vezes dá mau resultado. Portanto eu quero fazer isto com cuidado, mas também com coragem. Sabem que uma das coisas que eu tenho de reconhecer é que quando portugueses têm de lidar com pessoas que tiveram de tomar decisões grandes como mudar de país, nós deveríamos aprender a descomplicar-nos. Porque ao nosso lado, pessoas tomaram decisões que nós nunca tomamos e fizeram-no, às vezes, até de maneiras que nos podem parecer meio inconscientes. Mas eu posso dizer-te isto, e pelo menos estou a falar por mim, uma das maiores riquezas da minha vida na última década e, sobretudo, nos últimos 5 anos, é o conhecer as histórias de passos de fé, e sim, vou dizer, e às vezes há alguma inconsciência, mas que tantos de vocês tomaram para virem para Portugal. Porque quando isso acontece, eu fico desestabilizado. Sou obrigado a sair da minha própria cabeça. E eu sei que posso estar a ser injusto ao dizer isto, mas eu vou dizer isto. Este é o último sermão que eu vou pregar este ano. Nós, portugueses, complicamos tanto. Tanta coisa complicada dentro da nossa cabeça. Estamos à espera que apareça uma luz qualquer. Quando essas condições perfeitas estiverem reunidas, eu sei que posso avançar. Tu nunca vais dizer isto, porque se tu dissesses isto, estavas um pouco mais perto de ter consciência do excesso de confiança que colocas na tua própria cabeça. Tu não dizes isto, mas é assim que tantas vezes nós vivemos quando vivemos na nossa própria terra. Isso não significa que todos os cristãos têm de emigrar para se tornarem crentes mais fiéis, mas é verdade que uma pessoa que emigra, um peregrino, uma pessoa que não vive na sua terra, uma pessoa que não vive à sombra das suas glórias, uma pessoa que arrisca, está mais perto de obedecer a Jesus do que a pessoa que quer evitar arriscar. Quantos passos de fé tu não tens dado porque estás a pensar demais? Como se diz agora, estás overthinking. Quantos passos de fé tu não tens dado porque estás só à espera de chegar a mais uma concretizaçãozinha, a mais uma realizaçãozinha. Por isso, não leves a mal esta generalização. O que o verso 24 te diz é aquilo que deve servir para ti. Agora, independentemente se és português, se és brasileiro, se és angolano, se és são tomense, se és guineense, se és cabo-verdiano, se és italiano, se és norte-americano, se és romeno, se és chileno, se és... não quero falhar ninguém. Se és salvadoranho, e espero não ter falhado nenhuma das nacionalidades representadas, independentemente agora do teu contexto cultural, tu tens de aprender com José. Tu nunca vais ter condições perfeitas para dar passos de fé. Fé é o que acontece na ausência das condições perfeitas.
Porque quem te está a guiar não é a tua capacidade de avaliação ser perfeita, mas é alguém que é mais perfeito do que a tua própria capacidade de avaliação. Amém? Por isso, quer tu sejas uma pessoa que pensa demais, quer tu sejas uma pessoa que desconfia do que pensa, a obediência é o passo certo em direção a Deus. Fé não é necessariamente ter muita noção. Fé não é necessariamente não ter noção nenhuma. Fé é obedecer nos dois casos. Encontras essa afirmação agora aí? Há alguns de nós que queremos sempre ser aquelas pessoas que têm muita noção. Ele tem a noção. Outros, parece que queremos ser exemplos de não ter noção nenhuma. Se tu cais mais para o primeiro extremo, é bom que te aproximes do segundo. Se tu cais mais para o segundo, é bom que te aproximes para o primeiro. Mas em todo o caso, o que vai prevalecer e fazer-te avançar não é tu teres noção. Nem é tu não teres noção nenhuma. É obedeceres num passo de fé. Por isso, quero terminar, vou chamar os músicos para virem cá para a frente, para estarmos preparados para responder em adoração. E quero terminar onde qualquer pregação do Evangelho deve terminar. E vou voltar a dizer-te assim. Relembra, por favor, aquilo que pensaste no início da mensagem, uma coisa boa que te aconteceu o ano passado, uma coisa que não foi boa. Se o pai José é um exemplo para nós, porque sentiu dilemas e ainda assim obedeceu, o Filho Divino Jesus ainda mais exemplo é. Porque aquilo que Jesus atravessou não foi apenas um dilema à medida de José. Foi uma angústia descrita no momento em que ele está no jardim, antes da sua morte, antes da sua crucificação. E Jesus encara essa angústia com obediência. Ele diz ao Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Portanto, Jesus incorpora, Jesus materializa a obediência a Deus de um modo tal que naquela materialização da obediência, Jesus, ao morrer na cruz, num gesto de obediência, ele inventa uma obediência para ti. Sabes, José é uma inspiração. Jesus ainda é mais inspirador, mas tu não deves olhar para Jesus como se fosse apenas um José. Porque Jesus na tua vida, ele não te inspira apenas a tu poderes obedecer. Isso José já faz. Jesus permite que tu obedeças. Porque a obediência de Jesus faz o que nenhuma outra obediência na história do mundo fez. A obediência de Jesus na cruz inventa obediências para nós. Cria capacidades para nós. Não tem a ver contigo, não tem a ver com a tua personalidade. Eu tenho muita noção, portanto, sempre qualquer decisão que eu tomo são sempre decisões ponderadas. Não tem nada a ver com isso. Eu tomo grandes decisões porque, como eu não tenho noção nenhuma, avanço sempre. É só saltos no abismo. Não tem nada a ver com isso. A capacidade da pessoa que tem muita noção de obedecer e a capacidade que a pessoa que não tem noção nenhuma de obedecer não vem da pessoa que tem noção, nem da pessoa que não tem noção. Vem de Jesus. É por isso que nós celebramos a cruz da mesma maneira que celebramos o nascimento. Porque ela inaugura uma capacidade para ti. Já estás a ver porque é que eu queria que tu pensasses em coisas que te aconteceram este ano. Não é difícil para mim antecipar que tu, no final deste ano, tens contas por ajustar que te ficaram de 25. E que tu gostarias que em 26 a tua resposta fosse diferente daquela que deste em 25. E agora estou a pensar sobretudo nas coisas más que te podem ter acontecido, nas quais tu tiveste responsabilidade. Porque há coisas más que nos acontecem nas quais nós não tivemos responsabilidade. Mas eu gostava que tu pensasses naquelas coisas más que podem ter acontecido, nas quais tu tiveste responsabilidade. Certamente tu vais preferir que em 2026 a tua resposta seja diferente. E o que eu estou a fazer ao pregar-te a palavra é dizer assim, tu tens poder para que em 2026 a resposta seja diferente. Eu fui à Igreja da Lapa, gostei muito, saí lá muito animado para o novo ano. Não tem nada a ver com o ânimo para 2026. Tem a ver com tu lembraste aquilo que no passado Jesus fez para tu teres um presente que de facto é diferente de toda a tua presença ou ausência de noção. E por isso mesmo eu gostava de dizer que é por isto que esta também é a mensagem de Natal. Se os medos não são negados,
a obediência a Deus ainda mais afirmada é: Jesus, por ter a perfeita noção, se há alguém que tinha a noção perfeita, que caminhou nesta terra, foi o Senhor Jesus. Perfeita noção. Jesus, por ter a perfeita noção, fez por tantos aquilo que parecia não ter noção nenhuma. É este o paradoxo da mensagem do nascimento, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Jesus tinha uma noção que tu nunca vais ter e fez aquilo que parecia não ter noção nenhuma quando se deixou crucificar na cruz. É por isso que ainda nós hoje olhamos para a cruz e dizemos: que absurdo! Só que o absurdo de Jesus é mais racional que todos os teus raciocínios. Amém? O absurdo de Jesus se dar é mais racional do que todas as tuas racionalizações, porque tem um poder de te fazer avançar até quando todos os teus raciocínios não te conseguem fazer avançar. Eu gostava que tu respondesses a este Jesus em adoração. Porque a adoração também é a resposta que nós damos, que vai além dos nossos raciocínios. Nós não queremos adorar sem pensar, mas queremos adorar também além do que pensamos, porque aquilo que nós pensamos nunca nos salvou e nunca nos vai salvar. Só Jesus nos salva. Só Jesus nos dá o poder de nós podermos até antecipar, pela graça dele, um 2026 que não tem de ser marcados pelas coisas negativas que nos aconteceram em 25. Igreja, vamos ficar de pé. Vamos responder.